Olá, gente linda e inteligente desse canal. Tudo bem com vocês? E aí, já assistiram o vídeo que eu recomendei outro dia, que foi de uma live, um tema, um conteúdo tremendo para todo mundo? Se não assistiu, procura aí e vai assistir depois, tá bom? Mas hoje eu quero convidar vocês para bater um papo sobre vibrar, energia. Eu sou cristã, estudiosa da palavra de Deus, e a energia é uma coisa real no mundo, criada por Deus. E nós vamos falar sobre isso. Como vibrar tão alto que a vida não vai encontrar outra forma a não ser mudar para a maneira como você deseja. E é disso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo. Então eu preciso ser sincera com você antes da gente começar essa conversa. Esse vídeo não é para quem quer continuar do mesmo jeito, entendeu? Para quem não quer mudar nada, para quem quer ficar acomodado, porque esse é um processo real de mudança, e mudança dói antes de curar, certo? Então, se você não está disposto a mudar nada, pode sair desse vídeo, porque ele não vai ser para você, sinceramente. Mas se você quer ficar, eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre vibração, e você vai sair daqui uma pessoa diferente, pensando diferente, olhando as coisas diferente. Então vamos bater um papo? Precisamos combinar algumas coisinhas antes. Se você aplicar o que eu vou te ensinar em 30 dias, você fizer essa aplicação diariamente, sistematicamente, todos os dias, com disciplina, você vai sentir alguma mudança. Talvez um relacionamento que você desejava comece a se aproximar, talvez uma oportunidade financeira apareça, talvez você simplesmente se sinta um pouco mais leve e feliz, tá bom? Quando você chegar aos 60 dias, provavelmente as coisas vão começar a dar uma desandada. Sério isso? Coisas que você não gostava podem voltar a acontecer. E aí você vai pensar: ai, Cláudia, você está me ensinando a vibrar mais alto e as coisas não estão dando certo. Mas estão sim. Espera um pouquinho. Porque é exatamente nessa fase que a maioria das pessoas desistem. Entre 15 a 30 dias, a maior parte abandona o processo por falta de constância. Veja bem. E quando chega aos 60 dias e as coisas parecem piorar, elas se assustam e param bem na hora em que estavam prestes a atravessar aquela ponte que precisa ser atravessada. Só que quem atravessa essa fase e chega aos 90 dias se torna de fato irreconhecível. É nessa fase que as coisas que você desejava começam a surgir de um jeito que parece até um pouco estranho. Uma oportunidade, uma conquista, um relacionamento, uma virada financeira. Eu sei que você pode estar pensando: 3 meses é pouco tempo para construir tudo isso. E de fato seria para quem não tem as ferramentas certas. Mas para quem tem, 90 dias é tempo suficiente para você nunca mais voltar aos mesmos ciclos de antes. Os mesmos problemas de dinheiro, os mesmos padrões de amor, os mesmos becos sem saída. Se você está cansado de ver a sua vida sempre no mesmo lugar, de ver as pessoas ao seu redor dando certo, crescendo na vida, enquanto você se sente que tem mais dentro de você, então esse vídeo é exatamente para você. Se você acha que você tem um potencial maior
e isso não está se refletindo na sua vida, esse vídeo é para você. E por que 90 dias? Sabe quanto tempo leva para uma vida nascer? 9 meses. Se uma criança leva 9 meses para vir ao mundo, você já não é mais uma criança. Consegue gerar um ciclo novo de vida, sim, em 90 dias. Se você for constante os 90 dias, ok? A primeira coisa que você precisa entender sobre vibração é que ela não surge do vazio. Não existe uma pessoa nenhuma que simplesmente decide: ai, agora eu vou vibrar positivo e pronto. Não é um passe de mágica. Não existe isso. Só antigamente que tinha um filme que se chamava Ginny é um gênio. Ela balançava o nariz e acontecia as coisas. Hoje em dia não existe mais isso. Eu já denunciei aí o meu tempo de vida. Eu amava esse filme. Então, vamos lá. Pensamento positivo, fala positiva, sentimento positivo, gratidão e tudo que tem por aí sobre isso. E consegue sustentar isso para sempre. É só na base da força de vontade. Você provavelmente já tentou. Ficou um tempo vibrando alto, sentindo bem positiva e depois, por algum motivo, parou de prestar atenção nisso, sua vibração caiu, as coisas ruins voltaram a acontecer. Você entrou de novo em ciclos ruins, coisas que quebravam, o que você não queria voltou a se repetir, você voltou para a estaca zero. Tinha um tempo, gente, que eu gosto muito de cozinhar assim, em casa, para família, para amigos e tal. E dizem que eu cozinho muito bem. Mas tinha um tempo que toda hora, todo dia, eu cortava o dedo, eu ralava. Um dia eu dei um corte muito grave no meu dedo, arrancou um toco mesmo. Mas eu aprendi com a minha mãe que a gente põe de volta ali, sem lavar, enrola e colou de novo o pedacinho que tinha cortado assim, quase fora. O da minha mãe ainda cortou e caiu no chão e ela colou de volta e ficou a cicatriz certinha assim no dedo e colou de volta. Então, tinha um tempo que eu tava fazendo isso. Quando eu parei pra pensar, mas o que tá acontecendo? Que eu toda hora Era alguma coisa que eu tava vibrando, gente. Eu só cortava o dedo, eu chegava na cozinha, eu cortava o dedo. Com tudo que eu ia cortar, eu cortava o dedo. Então, a gente nem percebe que isso é uma questão de que o seu pensamento tá trazendo aquilo de alguma forma. Não é assim, pensando em cortar o dedo. É em outro nível. A sua vibração atrai coisas ruins. Como, por exemplo, cortar o dedo todo dia na cozinha. Então, você provavelmente já tentou e depois, por algum motivo, parou de prestar atenção nisso, sua vibração caiu e as coisas ruins voltaram a acontecer. Você entrou de novo em ciclos ruins, coisas quebraram, o que você queria você não queria, voltou a se repetir e você voltou a estaca zero. Esse é o ciclo mais comum. Tentamos subir, ficamos ali por um tempo, caímos de novo, voltamos a subir, ficamos ali e caímos de novo. E a vida parece girar nesse looping, certo? Eu também já vivi muito tempo presa nesse padrão. É fato. Até entender uma coisa. Uma vibração elevada, uma vida próspera de verdade, em todos os sentidos, em todos os pilares da sua vida, não é só dinheiro. Não falo só de dinheiro quando eu falo de prosperidade, mas em qualquer área que você deseja, não se cria forçando o pensamento positivo, porque a vibração não nasce do nada, ela vem de algum lugar e vai para algum outro lugar. Presta atenção nisso, nós estamos o tempo inteiro emanando alguma coisa. O que você está emanando? Um pensamento é uma vibração, um sentimento é uma vibração, até uma expressão no seu rosto
carrega uma vibração. E o mundo devolve exatamente aquilo que você emana em tudo isto. O primeiro e mais básico, o princípio mais básico, desculpe, é esse. Aquilo que você constantemente emite, positivo ou negativo, é o que retorna para você. E se você vive pensando em algo ruim, é bem provável que uma sequência de eventos negativos comece a se repetir na sua vida. E a gente costuma achar que isso é apenas coincidência, quando, na verdade, existe uma intimidade profunda entre o que sentimos e o que vivemos. Então, se você não está vivendo o que você gosta, comece a observar melhor os seus pensamentos e os seus sentimentos. Uma pessoa que se sente constantemente rejeitada, por exemplo, tende a atrair pessoas que confirmem essa rejeição. Agora eu quero que você guarde um versículo junto comigo. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Salomão já dizia isso há milhares de anos. E o que ele quer dizer não é que apenas de bom pode acontecer. É que nada surge do zero. Tudo já existe em algum lugar de frequência, em algum grau de frequência. E a sua vida é sobre se alinhar a uma frequência, não sobre construir do nada. Pensa comigo assim, sua vibração é como uma estação de rádio. Existem várias estações tocando ao mesmo tempo. Uma toca abundância, outra toca escassez, a outra toca sofrimento, a outra toca paz. A maioria das pessoas não entende esse princípio e vive sintonizada exatamente na estação que ela mais odeia. E ela quer ouvir uma outra coisa, mas continua sintonizada nessa outra estação. E o que eu tô propondo aqui para você é sintonizar a frequência que Deus planejou para você. E você acha que Deus planejou sofrimento? Uma vida ruim? A palavra de Deus diz que o mundo jaz na mão do maligno. E que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com ele venceremos também. Então, com Jesus venceremos esse mundo também. Então, o que eu tô falando aqui é uma coisa real. É uma coisa criada por Deus. E eu tô propondo aqui de você sintonizar a frequência que Deus planejou para você. E isso não quer dizer que você não vai ter problema, mas você vai viver o problema de um outro jeito. E você vai sair dele de um outro jeito. Se você olhar para tudo com um olhar de sofrimento, as coisas você vai sofrer. Não é para você ficar feliz o tempo todo, não é isto. Mas enfrentar com coragem. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Eu que te mandei e eu estou com você todos os dias. E assim conosco também. Então, se você quer prosperidade, mas se relaciona profundamente com o sofrimento, reclamando, se vitimizando, revivendo a mesma dor todo dia, você está sintonizando na estação errada. Porque você está sintonizando com todo o mundo, com a energia do mundo inteiro, que está sintonizando essa mesma energia de sofrimento. Não é sobre pensar positivo, mas é parar de se conectar com o que você não quer viver. Pensamento positivo não muda nada. O que muda é o que você sente. Bati no microfone aqui. É o que você sente. Imagina duas frequências. Lá em cima está a abundância em todas as áreas da vida. Ali embaixo está a vergonha, a culpa, o medo. Quando você se conecta com algo elevado, como um livro, uma música, e não é qualquer música, existe vibração de música, certo? Uma vibração, uma música boa com uma vibração bacana. Uma conversa boa, uma oração.
Você capta a informação daquilo que é elevado e ela começa a operar, essa energia elevada começa a operar na sua vida. E quando você se conecta com dor de um relacionamento que terminou mal, por um tempo, um tempo pequeno, você fica ali, você sofre, mas levanta a cabeça e dá a volta por cima, porque senão você vai ficar parada ali naquela energia. Quando você se conecta com dor de um relacionamento que terminou mal, de um dinheiro que você perdeu, de uma decepção antiga, você também capta a informação disso. E ela se volta, essa informação, essa energia se volta para você, volta a se manifestar na sua vida. Entenda, você muda de cenário, você muda de personagem assim ao seu redor, mas a história continua sendo a mesma e fica repetindo. Entenda, nada na sua vida vem por esforço bruto. Vem por uma informação sutil, uma ideia, uma pessoa que aparece, uma palavra que alguém diz, que só chega até você quando você está numa frequência elevada. Porque senão você nem percebe, entende? Por isso que muitas pessoas não conseguem ver algumas coisas que a pessoa mais bem informada, bem preparada, enxerga. As outras não conseguem ver. Então é importante isso aqui. Então o primeiro passo é esse. Pare de se relacionar com a sua própria dor e com tudo que traz dor. Isso envolve notícias, pessoas, ambientes, conversas. Então, porque tem gente que cultiva a dor com tanto carinho, é isso daí, é disso que eu tô falando. Não é que você não vai ter dor e não pode sentir dor, não vai ter tristeza e não pode sentir tristeza, pode. Mas se dá um tempo para isso. Depois você levanta e vai seguir a vida. E como você sabe, e como você vai saber o que você está captando? Presta atenção. Quando você olha para alguma coisa, você não está olhando para aquilo, você está projetando a sua própria consciência sobre aquilo. É por isso que duas pessoas vivem uma mesma situação e enxergam essa situação de forma completamente diferente. É por isso, inclusive, que existem mais notícias negativas do que positivas circulando. Porque quando a nossa atenção coletiva se conecta com o negativo, nós puxamos mais negativo para a nossa realidade coletiva. E o mesmo vale para a sua vida individual. Cada notícia que você consome, cada conversa de fracasso que você absorve, olha como tudo tá difícil, que você escuta ou diz, é informação entrando e sendo processada como sugestão para sua própria mente. Isso não vale só para notícias, vale para uma rede social que te faz se comparar, para pessoas ao seu redor que só falam de escassez, para ambientes que te colocam em modo de defesa, para aquela novela que só traz coisa ruim para dentro da sua mente, da sua casa. Cada ambiente tem uma vibração e você precisa se afastar dos que te lembram da sua pior versão. Por exemplo, eu não assisto filme de terror. Qual é o prazer de uma pessoa ficar vendo alguma coisa que causa tensão e medo? Você, no dia que assiste um filme de terror, você vai dormir, você tá amedrontado, você vai sonhar, você sonha com uma coisa ruim. Então, tudo isso tem energia, gente. Bom, nossa mente subconsciente não filtra o que ouve, ela simplesmente absorve como sugestão. O subconsciente, ele vê uma historinha como verdade, uma lembrança do passado como presente. Ele só tem o agora.
E depois, então, você não filtra, a sua mente subconsciente, ela não filtra o que ela ouve, ela simplesmente absorve como sugestão e depois reproduz aquilo na sua vida, porque tá lá, fica gravado. Por isso, se alguém está ao seu lado reclamando que nada dá certo, e você fica ali absorvendo aquilo, sua mente subconsciente registra isso como uma instrução, como uma verdade. Não é sobre o que sai da boca da pessoa, é sobre o sentimento que está por trás daquela fala. Porque sentimento é a linguagem mais primitiva e universal que existe. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, sente amor, sente raiva, sente alegria, sente medo. Porque sentimento é a informação real por trás de qualquer palavra. Então, a pergunta que você precisa se fazer o tempo todo não é como eu penso positivo, mas sim o que essa informação que está chegando até mim carrega por baixo dela. E o que isso me faz sentir. Então, se você está assistindo uma coisa que está te fazendo sentir raiva, revolta, desgosto, porque tem muito na rede social, coisas ruins, e as pessoas têm curiosidade para ver. Ah, não, só vou ver uma vez, mas aí vai começar a ficar aparecendo aquilo para você. Sai fora. E se causa algo negativo, você freia ali mesmo. Você protege sua vibração. Se então tá trazendo algo negativo, pare. Se é uma fofoca negativa, pare. Se é um vídeo, se é uma novela, se é um ambiente, para naquele momento e se proteja. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. A maioria das pessoas já teria desistido. Então continue, porque agora vem a parte mais importante. O segundo ponto que você precisa entender é o que eu chamo de síndrome das âncoras. Imagina que a vida é como um mar e você está nadando logo abaixo da superfície. Quando você decide mudar de vida, você não está mais simplesmente nadando livremente, você está carregando algumas âncoras presas a você. Uma âncora é um peso que te puxa para baixo. E aqui está a síndrome. Se você luta contra essas âncoras, você afunda ainda mais rápido. Você gasta energia, se esforça, tenta vencer o problema e mesmo assim continua voltando para o mesmo lugar. Essas âncoras podem ser um sentimento de escassez, mesmo quando você já vive uma escassez real. Podem ser uma sensação de que você não é bom o suficiente para o amor que você deseja. Podem ser uma autoimagem que te impede de se sentir bem no seu próprio corpo. São crenças, às vezes, até situações físicas repetidas que continuam puxando você para baixo. Mesmo quando parte de você já está tentando subir, sair. E o erro que quase todo mundo comete é esse aqui: lutar contra a âncora. Ficar ali no meio do processo, tentando subir para uma vida elevada enquanto ainda briga com a conta que não fecha, com a insegurança, com a vontade de ser validado, tentando resolver a escassez trabalhando mais, tentando conquistar o amor e implorando atenção, tentando se sentir bonita, se cobrando ainda mais. Grava uma frase comigo. Toda vez que você sente que está lutando, você já está perdendo. Porque você está colocando energia justamente onde não devia, no problema. E colocar energia no problema é aumentar o tamanho desse problema, é aumentar o peso dessa âncora.
Problemas funcionam como uma areia movediça. Quanto mais você se debate, mais você afunda. É por isso que as pessoas que mais desesperadamente correm atrás de dinheiro, trabalhando sem parar, muitas vezes são as que mais sentem falta dele. E as que mais se esforçam para serem amadas, se arrumando, se provocando, se anulando. Se arrumando, se provando, se anulando. Muitas vezes são as que mais sentem a ausência do amor. Existe só um caminho para quebrar esse paradoxo. E não é lutar mais, não é se esforçar mais, é o esquecimento mais o aquecimento. Vamos falar sobre isso. Esquecimento é deixar de tratar aquilo como um problema. É olhar, é reconhecer, identificar. É o esquecimento até de quem você acha que é, da história que você conta para você mesmo, da identidade de pessoa para sempre. Passa por isso. É a única forma de parar de alimentar aquilo com energia. É parar de resistir. É entender, encarar, aceitar que você tem aquele problema. E aí você vai procurar como sair dali. Jesus dizia, lá em Mateus 5,39, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. E o que isso quer dizer na prática? Não resista ao problema, porque resistir é alimentar. Quanto mais você briga com uma dor, mais ela volta. Às vezes com uma cara diferente, mas é a mesma dor. Como fazer isso na prática? A ferramenta mais poderosa que existe é literalmente parar de tratar aquilo como problema. Se você tem uma dificuldade financeira, pague o que precisa pagar e agradeça pelo que sobrou, mesmo que seja pouco. Não viva instalado na escassez. Esqueça que aquilo é um problema. Se você tem uma dívida e não consegue pagar, renegocie essa dívida de forma que ela fique pagável para você não gastar a sua energia de preocupação com aquilo. Porque senão você não sai daquilo. Mas o esquecimento sozinho não sustenta. Ele precisa vir acompanhado do aquecimento, que são ações ousadas. É aquecer o coração com uma perspectiva nova de vida, indo em direção ao desconhecido. Aqui mora uma verdade sobre a nossa mente. Para o nosso ego, é sempre mais confortável uma dor conhecida do que um prazer desconhecido. Preferimos resistir ao que já conhecemos. Preferimos resistir ao que já conhecemos, a arriscar o que ainda não vivemos. Preferimos ficar resistindo todo o sofrimento. É por isso que tantas vezes repetimos o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de dor, o mesmo padrão, porque por pior que ele seja, ele é conhecido. Isso me lembra muito a passagem do jovem rico no Evangelho. Ele chega até Jesus e pergunta como fazer para entrar no reino dos céus, que muito antes de ser sobre depois da morte, é um estado de plenitude, aqui e agora. E Jesus respondeu, vá, venda tudo o que você tem. O jovem ficou triste, porque tinha muitas posses. Essa passagem não é sobre pobreza material, é sobre desapego. Jesus estava dizendo, se você quer mais, solte o que é conhecido. Para aquele jovem, o conhecido era a riqueza. Para outra pessoa, talvez o conhecido é a escassez.
ou a solidão, ou uma mágoa que ela carrega há anos. Vou tirar meus cachorrinhos. Desculpa, gente, estamos de volta. Porque quando você desapega, você abre espaço para entrar algo novo. Se hoje você não vive a vida que você deseja, muitas vezes é porque você ainda está apegado à vida que um dia sonhou, mesmo que ela já não sirva mais para você. Um dia você quis essa vida, mas ela já não serve mais, você já está querendo outra. Só que você se apegou a essa. Enquanto você não soltar essa, você não alcança outra. E tudo que um dia foi bom, se não evoluiu junto com você, se torna aquilo que te aprisiona. Para, isso tudo é para analisar, olha para a tua vida. Eu tô te explicando um contexto que você tem que parar e pensar onde isso cabe na sua vida. Analisar. Aquele emprego que um dia te trouxe segurança pode hoje estar te tirando a paz. Aquele relacionamento que um dia te fez bem pode hoje estar te fazendo mal. E se você não evolui disso, aquilo te corrói. Mesmo que um dia tenha sido bom. Essa lealdade inconsistente ao que já foi bom, muitas vezes é o que mantém sua vibração presa lá embaixo. Então pergunte a si mesmo, quais pessoas conhecidas precisam ir embora? Eu precisei fazer isso na minha vida. Qual rotina conhecida não serve mais? Qual dor conhecida já está na hora de largar para lá? É hora de jogar essa dor fora e assumir a postura do desconhecido, mesmo sem saber exatamente o que vem depois, mas com certeza de que será diferente. Isso é o movimento da fé. A fé que está descrita lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que eu desejo e a convicção daquilo que eu não estou vendo ainda. Mas você deseja e já se vê com tanta certeza de que aquilo que você não está vendo vai acontecer. É isso que a ciência nos ensina, é exatamente a fé. Viver como se você já tivesse. Talvez você tenha se tornado uma pessoa que aprendeu muito bem a sobreviver, mas ainda não aprendeu a viver. Sobreviver você já domina e viver você vai dominar também. Isso se constrói deixando ir a dor, deixando ir as pessoas, deixando ir os lugares, as versões antigas de você mesmo. É assim que você muda a sua vida para melhor. E é assim que a sua vibração se eleva de verdade. Se você chegou até aqui, eu tenho um convite para você. E sinceramente, se você chegou até aqui, você merece receber esse convite. Muita gente me pergunta, Cláudia, como eu coloco tudo isso em prática no meu dia a dia? Como eu paro de lutar contra as minhas âncoras e realmente vivo esse desapego, essa mudança de frequência? Foi por isso que eu criei o curso O Caminho, a metodologia onde eu te acompanho passo a passo para você aplicar tudo isso na sua vida real. Seus relacionamentos, suas finanças, sua autoimagem, que é muito importante, sua fé. Não é teoria solta, gente. É um processo estruturado para atravessar os 90 dias que eu te falei aqui, sem desistir, bem na hora em que as coisas vão começar a romper na sua vida, para dar lugar ao novo. Se você sente que já entendeu na teoria,
que precisa mudar, mas ainda não sabe como sair desse lugar sem lutar contra si mesmo. O programa O Caminho é exatamente para você. O link desse curso vai estar logo aqui abaixo, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Entra lá, garante sua vaga. Hoje, com uma condição muito especial, eu estou dando uma condição muito especial que eu deixei disponível por pouco tempo. Vai ficar por poucos dias nessa condição especial, um preço especial e bônus muito especiais. E são vários. Vem comigo, vem caminhar comigo e fazer essa mudança de uma vez na sua vida. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha bastante e eu te espero para o próximo vídeo. Até lá! E te espero aqui no curso.